Bora aprender a máscara 3D, só que esse modelo é um pouco diferente dos outros tutoriais que tu tá vendo por aí, porque a prof ficou aqui bastante tempo estudando para que eu conseguisse chegar num modelo que não tivesse tantos furos. Tá tendo um estudo de que quanto menos furos tivermos na máscara, melhor, pela questão do tamanho do vírus. Aqui estão alguns dos meus testes. Eu fiz desde o modelo bem pituquinho, que eu acredito que vai dar para uma criança de uns 2 anos, até um modelo de 4 ou 6 anos. Esses aqui do meio servem pra mim, que tem o rosto um pouquinho mais fino. E esses outros, eu confesso que eu não sei em quem serve, porque eu não pude ter a oportunidade de encontrar pessoas pra provar. Mas vamos lá que eu vou te ensinar tudo agora. E por que isso que eu vou te ensinar é um pouco diferente? Porque a gente vai economizar essas duas costuras aqui, ó. Não vai ter esse pesponto que acaba pegando aqui, tá vendo? Por quê? Por causa dessa questão de furos, né, que eu falei, por causa da questão de economia de material, que é a linha, e também pela economia de tempo e da nossa coluna. Então, quanto menos tempo a gente puder ficar produzindo, melhor para a nossa produtividade e melhor para o nosso corpo. Eu vou te mostrar a lógica da montagem, depois a gente vai aqui para os tamanhos variados para tu ver o que mais se encaixa com a tua família ou com o teu cliente. A gente vai fazer um molde para esse tamanho aqui, que é um tamanho médio. Vai marcar um retângulo de 16 por 24. Risca numa folha, corta aqui e é a partir desse retângulo que a gente vai começar todo o molde. Aí, tu vai dobrar ele ao meio, bem certinho ali, ponta com ponta, e depois ao meio de novo. Agora presta atenção. Nesse lado onde tem 4 pontas e não o centro, a gente vai marcar 4,5, 4,5 e fazer uma linha diagonal. Vai ficar assim. E aí, tu vem com a tesoura e corta os 4 cantos de uma vez só. Ok? Se tu usar o molde assim como ele tá, ela já vai ficar uma máscara muito legal. Mas eu acho bem interessante tu ter também, ao invés de uma coisa reta aqui, ó, que vai ficar no nariz e outra no queixo, tu deixar o reto pro queixo e uma parte mais anatômica aqui no nariz, porque ela faz bem certinho o contorno. Eu já vou vestir essa aqui aí, tu vai poder visualizar melhor. E como é que a gente faz essa curvinha? Então assim, ó, somente nessa parte aqui do molde, tu vai marcar o centro aqui, pode medir com régua, ou se tu é mais prática como eu, dobra aqui, ó. Só faz uma marquinha aqui, tá vendo? E aqui tu vai me entrar 1 centímetro. Ó, entrou aqui 1 centímetro, ok? E aqui a gente vai cortar uma linha levemente curva, que é justamente esse desenho aí do nariz. Pode fazer a mão livre mesmo, se tu achar que não ficou bom, não esquece que isso aqui é papel, tu pode fazer outro, tá? Mas fica mais ou menos assim, ó, um leve sorrisinho. E aí tu corta. Não vai cortar aqui embaixo também, é só aqui. Tu vai cortar os dois juntos. E aí ficou assim, olha que legal. A gente precisa riscar isso aqui em 2 camadas de tecido. Então, tu vai escrever aqui 2 vezes. Aqui assim e aqui tu vai colocar abertura. Certo? Eu escolhi um tecido de tricoline branco e um pedaço de jeans. Já risquei. E aí tu vai costurar em cima do risco, respeitando aquela abertura aqui, lembra? Eu já volto com ela pronta para agilizar essa aula. Já tá costurado e também já cortei com uma margem de meio centímetro. Aí agora aqui tem um segredo se tu quiser agilizar a tua produção. Nas partes curvas, o ideal é que a gente faça piques. Piques assim, ó, dessa maneira. Faz de conta que aqui é uma parte curva, tá? Piques assim, tá? Só que assim, isso aqui, né, numa produção grande não é viável. Tu vai ficar muito tempo fazendo um monte de franjinha na tua peça. Então, tu pode refilar. O que é refilar? Refilar é quando a gente corta um filete, né? De um, tipo, a margem era meio centímetro e eu deixei ela pela metade. E aí, isso substitui os piques, porque quando ele desvirar, ele vai ficar melhor acabado aqui, tá? E aí tem um outro segredo também. Nessas partes assim que tem cantos, tá vendo? O ideal é que tu faça daí alguns Vs, como se fosse um Vzinho aberto aqui, ó, tá vendo? Também para melhorar a hora que a gente desvira, porque quando desvirar, pensa, isso aqui vai ficar assim, ó, né? Ele vai acumular muito tecido. Então a gente tira esse excesso, ó, em todos os cantos, para que na hora que desvire, ele fique sem esse excesso de tecido. Cuidado para não cortar a costura, tá? Mas se cortar em algum momento, tudo bem. Não é uma coisa assim, ai meu Deus, tem que começar de novo. Tu vai lá e reforça, faz um retrocesso aqui por cima que vai dar tudo certo. Eu também tenho outro truque para te ensinar na hora de desvirar essa peça. Porque é muito comum a gente ter uma abertura pequena, olha só, essa aqui tá uma abertura de 3 dedos somente. E aí a gente fica aqui tentando abrir por aqui, puxar, e acaba que aqui vai rasgar ou vai desmanchar a costura. Então assim, ó, esquece isso e tu vai fazer de uma outra forma a partir de hoje. Tu vai puxar aqui, ó, do lado oposto, do lado bem longe de onde tá a abertura, e tu vai começar a empurrar com a mão, ó. Empurra, empurra, empurra. Ó, e aí sai. Entendeu?
Tu faz dessa forma, porque aí tu vai preservar aquela tua abertura lá que tá tão pequena e também não deixa de ser frágil. Depois de desvirado, o formato dela fica assim, ó. Até parece o Batman. E a abertura tá aqui. Aí aqui tu vai ajeitar, assim, com paciência, né? Coloca pra dentro e tu pode colocar um alfinete aqui, porque daí agora a gente vai passar um pesponto em volta de tudo aqui. Mas por onde que a gente começa? De maneira que fique mais escondido esse arremate. Em uma das laterais, tá? Aqui é o nariz, né, que tu vai colocar. Aqui é o queixo. Então, ou aqui tu vai começar essa costura. Dessa forma assim, ó. Tu começa aqui e tu não precisa fazer um arremate. Por quê? Porque como essa costura vai ser meio que um círculo, né? Ela vai encontrar aqui de novo. Tu começa sem arremate nenhum, faz tudo. Quando tu estiver fechando, na hora que chegar aqui, aí tu faz por cima e arremata. Ele vai ficar muito mais limpo, fora que tu vai, né, economizar mais tempo do que ficar fazendo um monte de arremate. Imagina isso numa grande quantidade, isso faz diferença. Antes da gente prosseguir, uma coisa muito importante que eu preciso falar. A minha função aqui no YouTube não é só te ensinar um passo a passo, porque só o passo a passo não basta. Um tutorial não resolve a vida de ninguém. O que eu preciso fazer aqui como professora é te ensinar a maneira mais rápida de produzir, os truques, os macetes que eu vou descobrindo e também te ensinar a vender esse peixe. Porque, né, o que adianta a gente ter um monte de máscara estocada, costurar maravilhosamente bem e não conseguir ter cliente? Então, uma das dicas que eu dou, inclusive tem um vídeo só sobre isso, corre aqui na descrição, que é como produzir mais máscaras. É assim, tu tentar se desvencilhar do ferro. Porque tu ficar toda hora assim, tendo que saiu da máquina, agora desvira, vai pro ferro, passa, volta pra máquina, pesponta. Isso não rende, isso não funciona. Assim a gente vai ser sim engolida por quem faz mais barato, por quem faz mais rápido, que são as grandes facções. Então no momento que tu consegue dar um gás, isso funciona muito pra tu ter mesmo a costura como um negócio. Nessa hora que a gente desvirou e vai fazer esse fechamento, lembra que eu falei agora há pouco? Tu esquece o ferro, tu ajeita assim com a mão e aí, olha só, eu passei simplesmente o pesponto direto e ficou super bom. Tu tá vendo? Não é uma coisa assim que, meu Deus, sem o ferro faz muita diferença. Então é só tu praticar um pouco isso. Claro que nessa parte aqui, ó, dessa costura, é muito importante que o pesponto esteja perfeito. Se tu ainda é iniciante, tá começando, eu sugiro que tu não faça o pesponto muito na pontinha, assim como eu fiz, tá vendo? Ó, porque isso aqui, ó, vai ficar no olho do cliente. É uma coisa que vai contornar o teu olhar. Se isso aqui tiver torto, é como se tu estivesse saindo na rua olho mal pintado, né? Então a gente precisa ter muito esse capricho aqui, tá? Então vamos fazer um combinado. Depois que tu assistir esse vídeo e aprender todos os truques para a construção da máscara 3D, corre lá na descrição e olha esse outro, porque ali eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma. Ah, e se tu tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like aqui e te inscreve no canal ou um comentário, alguma coisa que mostre pro YouTube que esse vídeo é relevante. Assim a gente consegue atingir mais pessoas e também porque é assim que tu consegue me dar uma força e apoiar o meu trabalho também. Agora vai vir a questão que eu faço diferente de todos os outros tutoriais. Os outros vão te ensinar assim, tu termina a diagonal, tu vai dobrar aqui, passar um pesponto aqui, ó, bem fininho. E a mesma coisa aqui. Tá? Só que nós não vamos fazer isso, porque somos costureiras diferenciadas e a gente pensa além. Então vem comigo que agora tem aí uma questão de dobraduras que tem o pulo do gato. Vamos lá. Tu vai deixar o tecido externo virado pra mesa e o avesso pra ti. E aí aqui é o seguinte, ó. Nós vamos dobrar como se fôssemos fazer aquele pesponto que eu mencionei, né? Dobra uma vez pra cá, é como brincar de origami agora, tá? E essa pontinha aqui, a gente vai vir reto aqui. É como se tu fizesse uma diagonal e aqui vem um ângulo de 90 graus. Tá vendo? E aí coloca um alfinete ali. Tu vai fazer isso nos dois lados. Vai ficar assim, ó. Ela já começa a ter um formato mais 3D, tá vendo? E aqui onde tem a parte reta, a mesma coisa. A gente vai fazer assim, puxa pra cá, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui. Como se fosse assim, ó, a letra L, né? Coloca um alfinete também. O formato já tá pronto, tá vendo? Ele já tem todo o encaixe do rosto. Só que, o que temos de diferente nesse passo a passo, que eu acho que vai ser mais rápido, né, pra tu confeccionar? É que em todos os tutoriais que eu pesquisei, dizia assim, ó, pra vir aqui, passar uma costura aqui e outra aqui, pra depois fazer a canaleta do elástico. Eu achava que tava ficando muito feio, eu até fiz um aqui, ó. Porque, tá, a gente faz, né, fechou aqui, depois faz a canaleta, só que assim, ó, do lado direito, tá vendo como fica feio? Fica um monte de costura. E fora o tempo, né? Que se tu vai fazer 100, 200 máscaras, não rende. Então, eu fiquei aqui matutando um jeito que a gente passasse uma costura só e desse certo. E aí vai ser o seguinte. Pega o teu elástico, coloca ele lá
E aí tu vai organizar toda essa galera aqui numa costurada só. E aí tá pronto, porque tu vai passar aqui e era isso, olha só. E aí vai ficar muito mais limpo também desse lado, tá entendendo? Vamos lá fazer essa parte aqui. Essa é a máquina Singer Facilita Pro 4432. Eu amo ela, estou simplesmente apaixonada. E se tu vai fazer como eu, que é uma camada grossa de jeans, né? Porque aqui tem muitas camadas, dá umas 6 camadas de tecido no total, ou mais. Eu aconselho que tu use uma agulha grossa, tamanho 16 ou 18, e o pesponto pode ser no maior que tu tiver. Se a tua máquina for até 5, pode colocar 5. Mas atenção, se a tua máquina não aguenta tantas camadas assim, tu pode ir ajudando ela aqui no volante, ó. Tu ajuda ela a pedalar, porque pode ser que a tua máquina seja um pouco mais, um motor mais inferior, e aí tu vai sentir que ela vai reclamar. Então tu pode ir ajudando ela aqui, para não quebrar tanta agulha. Lembra da lateral que eu falei que ia ficar escondido aquele arremate, ó? Ficou aqui, viu? Não vai aparecer nadinha. E olha só como ficou. Aqui do lado tá bem vedadinho, aqui em cima também e aqui embaixo também. Quero te mostrar agora os outros tamanhos para tu anotar cada molde e experimentar aí na tua casa. Essa aqui ficou enorme em mim, mas possivelmente fique bem num rosto masculino. E ela tem 21 por 28, 21 por 28. E aqui nos cantos eu tirei 5 centímetros para fazer a diagonal. Essa outra também ficou gigante em mim, mas possivelmente num rosto mais redondo, mais cheinho, fique legal. Ela tem 22 por 14 e os cantos eu tirei 4 centímetros para fazer a diagonal. E essa fofurice aqui, ela tem 12 por 20 e os cantos eu tirei 3 centímetros. E essa aqui, meu Deus do céu, tem 10 por 18 e eu também tirei 3 centímetros nos cantos. Bom, esses foram os meus estudos. Eu fiz incansáveis modelos até chegar num que encaixasse bem certinho aqui no meu rosto. E tu pode fazer no tamanho que tu quiser, tu pode testar e ver várias formas de encaixe. Tu vê que é livre, né? O molde ali é um retângulo que tu vai determinar essas medidas. Então me conta aqui quais são as medidas que tu usa. E não esquece de colocar também aquele cantinho, quanto que tu tira para aquela diagonal, porque também isso influencia no tamanho da máscara. Vamos trocar figurinhas sobre isso. E uma coisa que talvez tu que tá caindo de paraquedas nesse vídeo e ainda não me conhece, talvez tu fique curiosa quanto aos meus acessórios. São de borracha, super confortáveis, ó, não machuca. E tem na lojinha da Estilizou. Corre aqui no link que tá na descrição. E é isso. Me conta então sobre esse modelo, o que tu achou. E se tu já faz, qual é o tamanho que tu tá fazendo que mais deu certo, que eu quero saber. Até a próxima aula!